Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma live do projeto Liga Live, né? Um projeto aí da nossa agência Liga Conteúdo. É, na verdade, uma roda de conversa com profissionais da comunicação sobre os rumos do jornalismo, os caminhos da nossa profissão, de diversas áreas. A gente está trazendo muita gente bacana. E hoje a gente vai falar de um assunto que é uma paixão aí nacional, atrai muita paixão de muita gente, que é o jornalismo esportivo, né? E vocês estão vendo que eu estou sozinho aqui, o Bruno, né, como homem de negócios, empreendedor, estava numa série de eventos, de gravações e reuniões e coisas do tipo, não pode estar presente. A Aline também teve uma gripezinha, mas já está se recuperando, né? Mas, enquanto isso, eu estou aqui. Se o nosso time está desfalcado, o time que a gente convocou está estrelado aí com vários craques. A gente está com o Xande Teixeira, que é jornalista do Grupo Globo, com a Bruna Carvalho, repórter dos canais Fox Sports, e com o Roberto Márcio, que é praticamente um patrimônio aí da Tribuna de Petrópolis, né? E a gente vai tratar de muita coisa legal hoje, das transformações aí do jornalismo esportivo, como fica depois da pandemia, enfim, uma área que está em transformação, mesmo sem a pandemia já estava em transformação e agora mais ainda. Queria começar dando meu boa noite aí. Xande, tudo bem? Como é que você está? Felipe, é um prazer estar com você de novo, um colega meu da faculdade, que a gente já se conhece de outros carnavais. É um prazer estar aqui contigo, com a Bruna, com o Roberto também. Roberto, que eu li muito no meu início de carreira ali com a Tribuna de Petrópolis, enfim, ouvi muito também. Sempre que estou de volta à Serra também é um prazer acompanhar. E a Bruna eu acompanho nos canais do Fox Sports, porque, afinal de contas, a gente precisa saber o que também os nossos concorrentes estão falando também. Então, é um prazer estar aqui com vocês e essa discussão, sem dúvida nenhuma, vai ser muito importante para a gente discutir um pouco da nossa profissão e do nosso nicho, que é o esporte. É isso. Bruna, boa noite, tudo bem? Boa noite, Felipe, um prazer estar com vocês, também conversar agora com o Xande, com o Roberto, também acompanho, né, igual o Xande falou também, a gente também acompanha o trabalho dos outros veículos, faz parte, né, do nosso trabalho também, a gente está inteirado, o que o pessoal está dando, acompanhando, de olho na concorrência também. Quero agradecer o convite e espero contribuir aí também com o debate de vocês hoje. Beleza, vamos falar de muita coisa boa. E aí, Roberto, como é que você está? Como é que estão as coisas por aí? Beleza, boa noite aí, você, Felipe, boa noite ao Xande, a Bruna. É curioso, né, cara? O Xande me chamou a atenção que ele começou a carreira dele, me lendo, e hoje eu sigo ele no Twitter. Eu curto praticamente todos os dias os posts dele. Cara, e assim, eu fico muito feliz, cara, quando a gente vê assim os colegas que estão aí, cara, fazendo um trabalho maravilhoso. A Bruna Carvalho, que eu não tive o prazer, né, o privilégio de conhecê-la, né, também excelente jornalista, cara, te admiro muito. E assim, eu só tô no meio de feras, né? E você, Felipe, poxa, também dispensa comentários, né? Então eu sou muito admirador desse trabalho de vocês, e aí esse bate-bola tem tudo aí para ser sensacional, cara. Vai sim, vai sim. Bom, eu queria começar, né, já falando o seguinte, que os três, tanto o Xande quanto a Bruna e o Roberto, têm experiências aí, foram afetados de alguma maneira pela Covid nos seus trabalhos, de uma forma diferente. Eu queria começar perguntando para o Xande, porque o Xande, para quem não sabe, ele é daqui, é de Areal, né? A gente é contemporâneo da faculdade, ele trabalhou em veículos aqui da cidade, e no G1, por exemplo, em outros locais também, e está no Grupo Globo e virou fera em esportes, né? Nos esportes eletrônicos, é uma das referências disso aí hoje em dia. E o Grupo Globo, cada vez mais integrado, o Xande produz muita coisa para o Globoesporte.com, para o Sport TV também. O Xande o Grupo Globo reforçou a cobertura da pandemia do coronavírus para os canais de notícia, para a TV aberta e por aí vai, e muitas pessoas do esporte foram deslocadas também para essas funções. O Xande foi um desses. Como está sendo, e está lá ainda, né? Como está sendo essa experiência, Xande? Conta aí para gente. Bom, Felipe, tem sido uma experiência muito enriquecedora, né? Nesse momento, inclusive, eu estou aqui na Globo News usando a nossa nova indumentária, né? Que é a máscara, né? Que acaba agora virando parte da mesma forma como a gente usa roupas, agora a gente usa máscara. É um pouco assustador o tamanho dos protocolos que a gente tem que
tem que utilizar, como, e num primeiro momento a gente até enxerga o outro como uma ameaça, né, porque ele pode estar transportando vírus, ou até nós mesmos podemos estar transportando vírus para outra pessoa. É claro que um momento mais grave da doença, eu acho aqui como palpite de uma pessoa que nunca fez infectologia na vida e nem quero dar uma de negacionista, mas é que a gente realmente já viveu momentos mais delicados da doença do que agora. Eu já tive uma experiência com jornalismo geral. No meu segundo dia de estágio aconteceu a tragédia da região serrana. No meu segundo dia de estágio na InterTV em Petrópolis, no dia 11 de setembro de 2011, a gente teve aquela triste e trágica tragédia da região serrana que vitimou 971 pessoas. Só até o momento, no Rio de Janeiro, já morreram mais de 11 mil. Ou seja, já tivemos mais de 11 vezes a tragédia da região serrana. E eu costumo dizer, Felipe, que é o seguinte, a gente faz jornalismo esportivo, mas jornalismo esportivo, jornalismo econômico, jornalismo cultural, jornalismo geral, jornalismo de polícia, eles trazem sempre a mesma palavra, que é jornalismo. Seja no esporte, seja na economia ou em qualquer outro lugar, a gente está sob os cânones do jornalismo, ainda que o jornalismo esportivo seja um pouco mais solto, moleque, seja um pouquinho mais... talvez o jornalismo mais diferente dos demais, mas ainda assim está sob os cânones, mas essa experiência que eu estou tendo aqui na Globo News, uma experiência muito enriquecedora. Aqui é um ambiente que eu costumo dizer que é um ambiente muito culto, né? Não que o esporte não seja, mas é que a gente debate muito mais assuntos, né? No momento você está falando de coronavírus, no outro momento você está falando de uma pesquisa do IBGE sobre a renda média do trabalhador, enfim. E aí também um desfile de craques aqui também, toda hora a gente vê uma Sônia Bride passando, que é difícil a gente se acostumar com esse tipo de estrelas aqui do jornalismo passando ao lado da gente. Bom, deu o exemplo da Sônia Bride, mas enfim, serve para todos os outros craques aqui que a TV Globo tem, do qual eu orgulho muito de ser colega também. Mas, sem dúvida nenhuma, estou com saudade do esporte. É bom ver, é bom a gente ter esse saudosismo do esporte, embora seja um crítico desse retorno lamentável do Campeonato Carioca que vai terminar hoje, mas enfim, também abrir espaço para meus colegas, mas para responder a sua pergunta de forma objetiva, tem sido realmente muito enriquecedor e essas lições, sem dúvida nenhuma, eu vou levar quando eu estiver de volta ao esporte também. Bacana, legal. E a Bruna, por sua vez, teve outro desafio, né? A Bruna, para quem não sabe, foi repórter aqui também da InterTV, cobriu Campos, cobriu Petrópolis por um tempo, e a impressão que eu tenho é que você é uma apaixonada pela rua, né? De estar na rua todo dia, de estar fazendo cobertura. Aí, de repente, veio a pandemia e você trabalhando num canal esportivo, que é só o canal esportivo, no caso da Fox, né? E tendo que ficar em casa sem pauta, porque os campeonatos acabaram, os treinos acabaram. Como foi assim? Como vocês tiveram que se virar para inventar pauta, para continuar produzindo conteúdo? Porque a Fox continua produzindo conteúdo, né? Como todos os canais, mesmo com a pandemia. Como que foi essa experiência? Está sendo, né? Felipe, foi um desafio muito grande, né? Porque alguns canais, logo de início, mudaram a programação e a Fox rapidamente deu uma pausa, mas logo retomou os programas. Então a gente olhou assim, como é que vai ser isso a gente fora, né? Só como você disse, eu vim da InterTV e antes da InterTV eu trabalhei 7 anos na produção da Record aqui do Rio. Então eu já tinha uma experiência de produção. Então é isso que me ajuda bastante em casa, porque tem repórteres que às vezes saíram do estágio, aí caíram numa edição, sei lá, e depois caíram na reportagem, mas quando eu acho que você faz o caminho da apuração, produção, reportagem, edição, eu acho que tem um porquê, eu acredito que tem um porquê isso. No meu caso, ajuda bastante, porque imagina você, quando eu trabalhava na Record, com 7 equipes no dia seguinte, a gente tinha que, às vezes, tirar a pauta do nada, né? Porque tem dias que acontece tudo no Rio, mas tem dias que não acontece nada. É igual em Petrópolis, um dia tem aquela coisa da região serrana, você trabalhar de 5 da manhã até 11 da noite, como foi agora em janeiro, quando eu estava aí, que eu comecei, no hora 1 e acabei de Jornal da Globo, né? Eu nunca tinha feito o JG e fiz pela primeira vez, foi até bacana, apesar de ser um assunto difícil. Então, essa experiência de produção acabou me ajudando um pouco em casa, né? Começar a procurar as pessoas, fontes, liga para um, liga para outro, pega ideias de coisas que saíram em sites, assim, ou então no perfil dos jogadores, tudo que a gente vê vai virando notícia. Mas é muito diferente porque quando a gente está lá em campo, né, quando a gente vai para os treinos, muitas matérias que a gente pega é assim, a gente está lá no treino, a gente tem mais ou menos 15 minutos para o nosso cinegrafista filmar um treino.
Então, ali a gente tem que tentar pescar alguma coisa. Se a gente vê o técnico conversando com um jogador específico, se a gente vê alguém meio estranho, fazendo alguma coisa diferente, então é dali que a gente tem aquele tempo para sacar a matéria do dia, dependendo do clube que você está. E agora a gente não tem mais esse olhar. O treino voltou, mas a gente não está indo, então assim, a gente não sabe o que está acontecendo. É muito mais difícil para produzir, mas a gente tem tentado aí contatos com fontes, né? A pessoa vai correndo atrás, jogador, pessoa da comissão técnica, vai olhando muito o dia a dia, que a gente tem essa facilidade hoje que os jogadores se expõem bastante, então você vê o cara treinando, dali você já vê alguma coisa. As televisões também, né? Os canais do YouTube têm ajudado muito, né? Porque a Botafogo TV vira e mexe, bota uma entrevista, o Flamengo faz muita live também, então o pessoal consegue pescar algumas coisas. Mas assim, às vezes você pesca um negócio para produzir um VT em casa, aí você tem que ficar ligando, pede para a pessoa fazer um vídeo, ou então marca uma entrevista, como a gente está fazendo agora, a gente grava com as pessoas, enfim, com quem for faz alguma live, então tem essa dificuldade depois, e aí a gente passa para a redação. Aqui a gente ainda está totalmente de home office, então tem que mandar todo o material pelo celular, então tem realmente um trabalho diferente que a gente teve que se adaptar. E eu acho que o mais difícil é isso mesmo, como você falou, a gente está longe, tendo que buscar as notícias, todo dia tem programa, e a nossa grade é toda ao vivo e muito extensa, né? Começa 10 horas da manhã até 11 horas, meia-noite tem programa ao vivo, então a galera tem que comentar bastante, e a gente que está na reportagem tem que levantar alguns assuntos, né? Que de uma notícia que eu dou do Botafogo, o cara vai ficar ali meia hora, né? Comentando, levantando outros pontos. Então, está sendo um desafio muito grande essa coisa de buscar a notícia estando distante, né? Às vezes a gente pega até alguma coisa que um colega deu e tenta repercutir, mas no geral a gente buscar ali, quando a gente estava ali no treino, era muito mais fácil, né? Porque a gente estava ali com o nosso olhar, a gente conseguia pensar em alguma coisa diferenciada, a gente conseguia ver a reação dos jogadores. E agora não, agora fica uma coisa um pouco mais fria, mas é como a gente está falando do futuro, né? Tem essa preocupação, né? Saber se isso realmente vai se estender, como é que vai ser daqui para frente, né, Felipe? Não, é isso, é isso. E quando a gente fala de 3 experiências diferentes, né? O Xande contou a dele indo para a Globo News, a Bruna contou a dele indo para casa, né? Tendo que produzir de casa. E o Roberto também foi afetado. Eu acho que todo mundo que é daqui de Petrópolis conhece o Roberto como o editor de esportes da Tribuna, do caderno de esportes da Tribuna de Petrópolis. E aí, logo no começo da pandemia, com, sei lá, uma semana de pandemia, a Tribuna deixa de circular a versão impressa, o que era o caderno de esportes vira um blog. E aí, Roberto, como é que está sendo essa transição para você que está há uns 100 anos, mais ou menos, editando a página? Pois é, Felipe. Olha, cara, é assim, eu ainda estou no luto, né? Porque quando a gente recebeu a notícia, quer dizer, mais ou menos esperávamos, porque é uma tendência da mídia, de um modo geral, que você está produzindo um jornal, né, impresso, você está produzindo notícia de ontem. E hoje, cara, com os recursos que tem tecnológicos, com redes sociais, a própria imprensa ela tem que se reinventar. É fato também, cara, que eu não sou daquele tipo saudosista, sabe? Do tipo, meu tempo era melhor, era assim. Eu vejo a imprensa se transformando. E não é só isso, né, cara? São outras cabeças, outras formas de ver o futebol. Por exemplo, você pega uma... Aqui, durante a pandemia, todos vocês assistiram jogos, né, velhuscos, né? Os jogos importantes, por exemplo, decisão do Campeonato Paulista de 90, que o Corinthians saiu daquela fila, né, contra o São Paulo. E tantos outros jogos, e você vai ver que a forma como se comentava a respeito daquilo é totalmente diferente hoje. Atualmente, nós temos hoje analytics, você tem hoje o ingresso da tecnologia que transformou tudo, né? Você hoje tem a noção exata, né, quando você pega todos esses dados e compila ele para poder ver de uma outra forma o futebol. Essa é a realidade que se impõe. É claro que, por exemplo, eu gosto muito daquele estilo, por exemplo, do João Saldanha, que eu cresci ouvindo o João Saldanha. Eu sou filho de radialista, né, cara? Então, eu vivi muito isso desde criança, por causa do meu pai e tudo mais. Então, eu tive o privilégio de ir ao Maracanã na década de 70,
Então, a gente vê assim, uma transformação muito grande e muito bacana também, porque é preciso ser bem-vindo. Hoje, por exemplo, se fosse na época, no ano que eu entrei, em 1988, como é que eu ia fazer, cara? Por exemplo, tem uma pandemia, eu tenho que escrever a matéria na lauda, que era no papel, entendeu? Digitar aquilo, porque aquilo ainda ia para o diagramador, que diagramava no papel, pegava aquela chamada régua de Pica, né? Construía a página, tudo direitinho, e como ia ser? Então, hoje a tecnologia, por um lado, ela facilita demais, é muito bem-vinda essa modernidade, sabe? Mas, por outro, também, convém salientar que o momento atual também criou muito a questão do desemprego, né? O mercado hoje, por exemplo, comparando aí em relação... Eu entrei dentro de uma redação pela primeira vez no dia 11 de janeiro de 1988. Então, de lá até hoje, cara, na época tinham 5 jornais diários, jornais impressos. Tribuna de Petrópolis, Jornal de Petrópolis, Petrópolis Post, Correio Petropolitano e Diário de Petrópolis. Era quase uma situação de pleno emprego dentro da nossa área, olha só, né? E hoje, cara, maior galera está aí fazendo assessoria, são os blogs, são os canais, e essa eu acho que é muito a saída mesmo, porque aquela mídia corporativa, né, cada vez mais vai ficar mais restrito, né? E hoje a gente tem o privilégio, né? Eu, por exemplo, fazer uma live de dois craques, né? Que é o Xande, né, e a Bruna Carvalho, né? Então, é aquilo, você vai se transformando. Eu fiquei 32 anos dentro de uma redação, Felipe. 32 anos dentro de a Tribuna. Eu fiz outros trabalhos também, fiz a faculdade de psicologia, né? Antes, depois vim fazer o jornalismo, mas eu não consegui concluir já no finalzinho. Mas, mesmo assim, é todo um processo que é bem interessante, é bem interessante, mas, ao mesmo tempo, cara, cria aí algumas dúvidas, né, para quem está começando agora, para quem, sabe, é bem complicado nesse aspecto, né? Não, beleza, entendi. Pois é, esse fechamento aí deixou a gente meio órfão, né? A gente está tendo que se adaptar ainda da edição impressa, Sem né? dúvida. Mas é isso. Deixa eu perguntar uma coisa para o Xande, até porque ele está enrolado lá, daqui a pouco vai ter que nos deixar. Xande, é o seguinte, cara, queria te perguntar, a gente está discutindo aí o futuro do jornalismo esportivo após a pandemia, o futuro do esporte também após a pandemia, e como eu falei, né, você se dedicou aí aos esportes eletrônicos, se tornou uma referência, um especialista aí quando o assunto é esse. E assim, essa modalidade chamou muita atenção nos últimos anos pelo interesse dessa garotada nisso aí, pelo faturamento que está gerando. Essa pandemia afeta de alguma forma? Você acha que vai ter um crescimento ou não? Como você vê o futuro dos esportes após esse... Bom, essa é uma pergunta que tem sido feita de forma recorrente. Eu tenho acho que é o microfone dele, né? E isso... Vocês estão me ouvindo ou não? Tá desligado. Ah, sim. Então, deixa eu só voltar aqui, porque como eu caí, e aí a câmera acabou deslocando. Então agora eu estou de volta, certinho aqui no centro. Aqui. Então, essa é uma pergunta que tem sido feita de forma recorrente e a minha resposta para ela é o seguinte. O esporte eletrônico não pode ser tratado como um microcosmo fora da cosmologia que a gente vive hoje. Então, assim, você tem um impacto financeiro enorme com isso. A gente tem visto aí as expectativas dos PIBs de ter uma verdadeira queda sem precedentes históricos. E para toda a área da iniciativa privada, aí vai embarcar no futebol, vôlei, enfim, qualquer área da vida que dependa de investimento, ela vai ter dificuldade, sem dúvida nenhuma. Esse é um ponto que a pandemia acaba afetando de forma democrática toda a iniciativa privada. Eu estou dizendo no ramo dos negócios. Eu acho que a pandemia ela acaba sendo não democrática quando a gente está falando da doença mesmo, que acaba atingindo mais pobres. Mas, do ponto de vista empresarial, ela é bastante democrática. Porém, em outra medida, o esporte eletrônico é a única modalidade esportiva que continuou a ser disputada mesmo com a pandemia.
Isso por causa das suas especificidades. Da mesma forma como a gente está conversando aqui, os campeonatos podem ser travados de forma remota. Eles deixam de ser disputados de forma presencial, ainda que o termo presencial para esporte eletrônico seja bastante entre aspas, porque eu costumo dizer que é o seguinte: quando o cara vai para o estádio para assistir uma final de esporte eletrônico, ele está fazendo a mesma coisa que ele está fazendo em casa, que é olhar para uma tela. Não existe a batalha física, né? Só existe a batalha virtual. E por conta disso, apenas os eventos presenciais foram paralisados. A gente tem, por exemplo, o Campeonato Brasileiro de League of Legends, que é o principal campeonato de esportes do Brasil, ele continua acontecendo da mesma maneira. E a gente tem que lembrar que hoje esse campeonato é disputado por Santos e Flamengo. O Flamengo é o atual campeão brasileiro de League of Legends. Então, e a gente também teve um dado também que é muito importante. A gente tem um CSGO, eu acho que todo jovem com mais de 35 anos, ainda que essa palavra jovem já esteja ficando para trás para essa turma que vai passando dos 35 anos, sem dúvida nenhuma, todo mundo teve uma experiência de passar uma madrugada na Lan House jogando CSGO, que hoje é um dos grandes esportes brasileiros. A gente pode colocar o League of Legends e o CS como os dois grandes esportes eletrônicos brasileiros. E o Brasil tem uma identidade muito grande com o CSGO, justamente por conta desses adolescentes, na época que as Lan Houses faziam bastante sucesso, jogavam muito esse jogo. E um streamer, que é o Gaules, que é um dos streamers mais vistos no mundo, em uma partida do MIBR, que é a principal equipe brasileira no setor, atingiu a audiência de 393 mil pessoas assistindo simultaneamente. Não é que esse vídeo foi visto 393 mil vezes, não é isso. Tinham 393 mil pessoas assistindo a transmissão naquele momento. Isso é um ponto no Ibope. É algo muito relevante. Se a gente for parar para pensar, são 6 Maracanãs lotados. Existem 6 Maracanãs lotados de pessoas assistindo, pessoas jogando videogame. E aí vai ter uma discussão se é esporte, se não é esporte. Existem os defensores, os detratores, que eu acho que é nenhuma discussão para esse nosso fórum aqui. Mas, sem dúvida nenhuma, o esporte eletrônico ele sai perdendo porque todas as atividades econômicas tiveram um decréscimo, né, por conta do investimento financeiro nele, por conta das quedas de receita de praticamente todo o mercado publicitário, mas, de uma outra maneira, ele acabou ganhando em destaque porque ele é o único esporte que continua sendo travado, ainda que seja de forma remota. Não, beleza. Ainda projetando aí o futuro, eu queria saber do Roberto o seguinte: a gente está falando numa ponta dos esportes eletrônicos que estão gerando muito dinheiro, muita repercussão. O Roberto acaba trabalhando em outra ponta, que é o esporte sem tanto investimento, que é o local aqui da cidade, né? Como você acha que, assim, porque a gente sabe, né, a gente que acompanha, que gosta, sabe que, por exemplo, o Campeonato Carioca que o Serrano disputa da Série B recebe muito pouca atenção da FERJ, né? É outro cenário, não é o cenário que as pessoas estão acostumadas a ver na televisão dos times principais, né? Claro. Como vai afetar, na sua opinião, essa chacoalhada aí, esse negócio de desligar tudo na tomada? Como você acha que volta essas categorias? Como volta a cobertura dos esportes aqui na cidade? Olha, falando do Serrano especificamente, eu venho acompanhando desde o início a intenção da Federação de Futebol do Rio de Janeiro em voltar com o Campeonato Carioca, né, que a pressa que era aquela coisa e tudo mais. E eu estava, quando saiu o Jogo Seguro também, eu li muito Jogo Seguro, eu peguei o telefone, eu liguei para o Léo, do Giro Serra, porque eu fiz algumas observações. Eu falei, Léo, pelo que está aqui no protocolo, que está sendo usado para o Campeonato Carioca, a gente está meio que ferrado, porque a segundona tem a questão, os jornalistas terão que, de repente, passar por testagens também, embora, porque o que acontece, né? Como é que eu imagino o cenário num jogo da segundona, né? Vai ser tudo ali muito contado, são o pessoal da arbitragem, os jornalistas que provavelmente terão que ficar, talvez, na arquibancada, distante. Eu gosto de ficar na beira do campo, né? Eu sempre gostei, e eu vou ter que ir para a arquibancada, provavelmente assim. E, tipo assim, é aquela coisa fria, né? Porque eu continuo achando que jogo de futebol sem público parece treino.
é uma coisa assim, muito louca. Né? Não, é louca, não, né? Eu fiz muitos jogos do Serrano que tinha, assim, 20 pessoas também. Já aconteceu isso várias vezes, o Xande sabe disso, né? Então, é uma outra coisa. Vou te interromper. 20 pessoas que fazem um barulho, né? Não, sim, você ouve. Não, e você ouve os mais absurdos também, né? Porque a segundona é um campeonato que se notabiliza pela força física, muito mais que a técnica. O negócio é vencer, 1-0 é goleada, e é isso aí, vambora, bola para frente e tudo mais. Agora, para esse ano, o que acontece? Recentemente, os clubes procuraram a Federação de Futebol do Rio de Janeiro para pedir os mesmos auxílios oferecidos pela entidade aos clubes da primeira divisão, como questão de testes e tudo mais. Só que a federação, pelo que a gente pôde apurar, disse o seguinte, ouve só, Xande e Bruna, olha, acabou o patrocínio da TV Globo, a TV Globo não nos patrocina mais e não sabemos como vai ser. E aí tem um outro adendo, né? Dias atrás, o pleno do Tribunal de Justiça Desportiva deu ganho de causa a Cabo Frense e Nova Iguaçu, que pediram anulação do rebaixamento para 2021. E aí veio a federação que falou o seguinte, bom, nós não vamos mexer na estrutura da segundona e provavelmente vai inchar o campeonato no ano que vem, sem a gente saber ao certo se vai ter campeonato, porque o Campeonato Brasileiro termina no dia 26 de fevereiro, a Série A. E onde é que o Campeonato Carioca vai se encaixar nisso, né? E como é que vai ser no ano que vem? Que provavelmente, tendo a vacina e esse problema do coronavírus desaparecendo, a gente finalmente vai poder ter uma vida normal, abre aspas, novamente. Mas fora nesse cenário, hoje eu conversei com um conselheiro do Serrano e ele falou para mim, cara, do jeito que a coisa está andando, pode acontecer até mesmo de não ter campeonato. Então, a gente está vivendo esse novo normal, que de novo normal não é absolutamente nada, e para a gente cobrir vai ser complicado. Eu tomei uma decisão que eu só vou cobrir os jogos do Serrano nos jogos em Petrópolis, que você olhar a tabela onde o Serrano disputará suas partidas, quase todas aos sábados, né, fora de casa, o Serrano só vai jogar uma vez em casa, que vai ser na última rodada contra o Nova Cidade, no sábado, às 3 horas da tarde, no Atílio Marotti. Então, esse deslocamento para mim já vai ser meio complicado, que vai ter jogo em Caxias, vai ter jogo em Nova Iguaçu. Então, são locais onde a gente sabe que a situação com relação ao coronavírus é muito complicada. Então, a gente tem que tentar conciliar. Vai ser, eu não sei, cara. Eu vou pagar para ver qual é. Vamos lá. Vamos meter a cara. Coisa, né, Roberto? Com esse impasse aí com os direitos de transmissão, a gente não sabe nem como vai ficar a Série A para o ano que vem, né? Imagina a Série B, né? Não, só sobre isso, rapidinho. Todo time que sobe já ganha R$1 milhão, que a Globo já garantia, porque a TV Globo paga a federação e a federação repassa esse dinheiro. E agora a gente não sabe como é que vai ser, né? Tem muita gente falando, mas a Record vai entrar, não sei quem vai entrar, agora tem o SBT aí que não precisa desembolsar 1 centavo para transmitir o jogo. Depois na coluna do Mauro César Pereira ele explica como é que a coisa se deu. Então, fantástico. Então, eu não sei, nós vivemos tempos muito diferentes, cara. Muita história, né? Enfim. É isso. Ô, Roberto, deixa eu só ler os comentários para registrar, enquanto o Xande está aqui ainda. O Jairo Martins mandando um abraço para todo mundo. A Elaine também falando, Roberto. A Elaine, beijão, Elaine. Elaine, minha colega da tribuna. O Jairo falou, Xande me orgulhou muito e Roberto sempre foi parceiro. Ana Paula Tapajós também cumprimentando. Daniel Câmara. Daniel, apareça. Apareça, pô. Me liga, Demétrio do Carmo. Roberto, o ícone do jornalismo esportivo petropolitano. Cara, não sou esses aí, eu não. Não, que isso, nada. O Rômulo Barros, lá do Cascatinha, mandando um abraço para você e para mim, um abraço para o Rômulo. Aí tem a sessão família, né? A mãe do Bruno, a Rosa Maria, o meu pai, todo mundo acompanhando a live também. O Cadu Braga
né? Grande. Pô, cada gente boa demais assistindo a gente aqui. A Aline mandou mensagem pelo perfil da Liga. Daniel te sacaneando, Roberto, falou que você é jovem com quase 40, quase 50 anos. Já cheguei aos 50. A Luciane Maria Neves Fonseca, o Paulo Catrambi, a Isabel Cristina da Costa, a Adriene Borges, o Luiz Eber, a Elisângela Kozlovski e a Débora Silva participando aqui pra gente. Xande, você tem que ir, né? Tá enrolado aí, né? Preciso. A gente tem uma reunião aqui do dos Jornais da Noite logo aqui, que era para ser atualmente às 9 horas, mas foi adicionada para 8h30. Mas quero aqui agradecer muito a você, a todos que estão acompanhando, enfim, meus colegas aqui que gentilmente também estão nesse debate, que é super importante. É uma felicidade trabalhar com esporte, enfim, eu digo que é um privilégio muito grande, nós que somos amantes de futebol, enfim, hoje eu trabalho com esporte eletrônico, que jamais pensei em trabalhar, mas a gente dizer aquela velha frase que é um jargão de todo jornalista esportivo, que é eu ganho dinheiro falando de futebol, realmente é muito gratificante e poder estar entre amigos também, entre os colegas aqui, legal. É uma honra muito grande. Fico muito grato pelo convite. Uma pena não poder ficar até o final, eu ficaria aqui a madrugada inteira, como você bem sabe, a gente gosta muito de bater papo, trocar essa ideia. Saudade disso. A gente precisa fazer de novo e que essa pandemia logo deixe de nos afastar fisicamente para que a gente possa reunir os amigos também. Muito, muito agradecido pelo convite e numa próxima oportunidade, sem dúvida nenhuma, podem contar comigo que eu vou estar por aqui. Obrigado, viu? Beleza, Xande, a gente que agradece aí a tua disponibilidade, tua participação. Abração. E vê se aparece quando der aí, quando a gente se livrar desse negócio aí. Boa reunião aí. Abraço, irmão. Valeu. Enfim, aí eu acelerei com os comentários aqui para o Xande ver também e tal, acompanhar. Mas tem uma pergunta boa do Jairo que eu acho que a gente pode bater bola antes de voltar aqui para o que a gente estava planejando, né? Que é o seguinte, perguntando se vocês acham correto o Campeonato Carioca ter voltado agora, se não poderia ter sido mais para frente. Não sei quem... Posso Bruno, falar? Fala. Pode, claro. A gente especificamente, né, vendo tanta coisa acontecer, tudo que está em risco, né? Eu acho que é difícil a gente não ser contra o retorno, a gente ser a favor desse retorno, né? Dentro de tudo que está acontecendo, ainda mais levando em consideração o tempo aí que os times vão ficar parados, né, até o Brasileiro, e era uma coisa que muitos técnicos estavam falando, se valeria o risco, né, com as pessoas que estão envolvidas, trabalhando, se valeria o risco de lesão dos jogadores, né, já que a gente sabe que tinha muita gente parada, o Flamengo voltou antes da prefeitura liberar, mas os outros times, né, no caso o Fluminense e o Botafogo seguiram, o Botafogo foi o último a voltar a treinar. Então, todos esses riscos aí sendo avaliados, esse tempo parado, a gente não vê porquê dessa pressa, né? Porque o jogo está acontecendo hoje. Eu acho que é difícil até defender o contrário, né? A gente sabe que tinha essa pressão muito grande do Flamengo, depois o Vasco também acabou se juntando, mas é difícil a gente defender e ver a festa como está sendo, né? A gente viu hoje como é que está lá, ver o Maracanã assim vazio. Eu tive a oportunidade de cobrir os 2 jogos antes da paralisação, e foi super esquisito, né? Um clima estranho. Eu acho que a gente fica meio que... Uma coisa que é para ser de festa, né? De tantas coisas, envolve o sonho de tanta gente, envolve emoção, envolve torcedor. Está acontecendo dessa forma, né? Não, e o que eu acho estranho, né? Não sei se o Roberto concorda aí, mas a minha sensação também é um pouco essa. E mais pela pressa, né? Porque a gente está vendo que uma hora os campeonatos vão voltar. O Campeonato Paulista vai voltar daqui a pouco, já tem previsão aí para o Campeonato Brasileiro. Como o Xande falou, eu até concordo com ele também, sem querer ser negacionista, ciência primeiro sempre, mas a impressão que eu tenho é que pelo menos nesses centros que foram o epicentro lá atrás, está dando uma melhorada, né? Rio, São Paulo, por aí vai. Mas assim, é uma pressa injustificada. Assim, você não tem essa impressão também, Roberto? Olha, Felipe, eu sempre fui contra, assim, não tem como você, ao lado do Maracanã, cara, pessoas estão, eu não sei quantas pessoas, nesse momento deve ter alguém morrendo agora, e o pessoal vendo futebol.
é uma coisa assim de louco, né? Porque nós, como eu disse, nós vivemos tempos muito diferentes, né? Diferentes sob o ponto de vista pelo desprezo pela vida humana, pelo desprezo pelo diferente, né? É uma coisa, enfim, esquisita, né? O Flamengo, que é o clube do povo, o Flamengo que tem torcedores no mundo inteiro, cara. Eu tenho, para você ter ideia, em 1998 eu estava em Trípoli, cara, vi um iraquiano, conheci um iraquiano, o cara era torcedor do Flamengo. Falei, meu irmão, aí eu expliquei algumas coisas, estava conversando com ele, Zico, eu falei, não, mas eu torço para um outro time e tal, blá, 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 falando em inglês com ele, falou, não, mas é Zico, que não sei o quê. Poxa, então um clube como esse, infelizmente o Flamengo, ele de alguma forma se associou justamente entrou numa questão também política, né? Infelizmente o futebol, para quem vê o futebol com 22 jogadores dentro de campo, trio de arbitragem e nada mais, não. O futebol ele é mais do que isso, ele sai da arquibancada, ele vai para os livros, ele vai para a rua, né? Ele vai para a cultura, ele vai para os negócios. E isso tudo, cara, essa pressa, porque se a gente não colocar a vida em primeiro lugar, Felipe e Bruna, a gente não sei mais o que falar. A gente sabe que muita gente depende, isso é fato, a questão econômica preocupa a todos nós, não pensa você só porque eu sou contra o futebol, mas você está trabalhando, tá ganhando. Não é nada disso não, cara. Eu sou psicólogo, eu estou atendendo pessoas nessa época de pandemia e não tem sido fácil, de fato, né? As pessoas estão angustiadas, há uma epidemia de ansiedade, ao mesmo tempo associada a uma desesperança. Então, eu acho que o futebol, ele voltar dentro de um contexto como esse, muito complicado. Eu não posso achar que isso está legal, cara. Eu acho que a partir do momento que você bota a tua vida em risco, né? E você não é polícia, você não é soldado do exército, com essas profissões que são profissões nobres e que elas têm que botar a vida delas para defender o cidadão. Se você não é isso, cara, não vejo a necessidade, por exemplo, de ter que cair numa situação como essa, né? Então a gente poderia esperar mais, né? Enfim, tentar recuperar as pessoas um pouco para a gente poder falar em futebol, né? Mas enfim. É isso, o Jairo está concordando aqui com a gente, o Jairo que fez a pergunta, falando que acha que faltou respeito com as vítimas. É um pouco isso que você falou, né? Você tem jogo no Maracanã do lado de um hospital de campanha, né? Enfim, é por aí. Cumprimentar também a Dani Moreira, está com saudade sua, Roberto. A Luciane Maria Pires Fonseca, que está de Lavras, acompanhando, mandando um abraço para você também, Roberto. Minha irmã mineira, beijão. O Berg, da Superintendência de Esportes, mandando um abraço para a gente aqui também. Legal. E o do Carmo pergunta o seguinte: quem ganha o Carioca hoje? Ele chama de Taça Covid. Daqui a pouco tem a final do Carioca aí entre Flamengo e Fluminense. O Flamengo é favorito, né? Tem mais time, né? Bruna, rola essa bola para tu aí, que está acompanhando mais de perto. Eu acho que, assim, dentro do que a gente viu, né, o final aí da Taça Rio, o pessoal não esperava tanto, né, já estava muito confiante no Flamengo, mas eu acho que hoje não vai ser 1-0 para o Flamengo, mas, assim, eu acho que o Fluminense mostrou muito futebol aí no último jogo, mas a gente sempre ficou com com aquele sentimento, assim, eu acho que vai acabar sendo um jogo apertado, mas o Flamengo vai acabar marcando aquele gol, às vezes aquele gol no final, que deixa todo mundo desesperado, né? É isso. E você, Roberto? Olha, esse jogo, engraçado, que a gente, nesses últimos dias lá no programa de rádio, Bruna e Felipe, o que eu menos tenho falado é sobre o jogo. Falado sobre o Evanilson, a falta que o Fred não faz no ataque, a mobilidade que o Evanilson traz para o setor ofensivo do Fluminense, né? A volta agora do Bruno Henrique, mas com o Pedro vai ser muito interessante que você tem um atacante pelos lados do campo, um jogador centralizado, está numa excelente fase, mas não, a gente está falando muito sobre JJ, que hoje pode ser o último jogo do Mister no comando do Rubro Negro. Então, a loucura é tanta, né? Porque isso aí se soma a tudo isso, né? O fato de que o técnico do Flamengo ocupou a maior parte dos noticiários,
não sei se vocês concordam comigo, Uhum. do que a gente falar de futebol, porque cadê o futebol, né? Esse time do Flamengo, que nos dois últimos jogos... transmissão, né? O inusitado do SBT acaba comprando. O canal que não tem tradição em transmissão de futebol, né? É só coisa extra-campo que tá dominando a pauta. Inclusive até quem vai participar é o Theo José, que é do Fox Sports, vai estar lá no SBT, Sim, né? foi cedido. Tá em boas mãos. Aliás, tá em boas mãos, hein? Boas vozes. Né? A voz dele ele é, nossa, demais. E dois comentaristas que foram da Fox também, eu acho que não estão mais lá, mas o Atirson e o Carlos Alberto também fizeram parte aí do time da Fox. Posso falar uma coisa? Falar uma coisa? Isso. Eu estava torcendo para ser o Zico e Rivelino, cara. Pois é. Eles parecem que vão entrar, né? Mas estão no grupo de risco, não vão poder ficar a transmissão inteira. Enfim, é isso. A gente estava perguntando aqui sobre as mudanças o pós-pandemia, né? Projetando o futuro. E a gente falou do esportes com o Xande, sobre a questão aí envolvendo os clubes pequenos, a cobertura de Serrano, do esporte praticamente amador aqui da cidade. E a Bruna também está vivendo uma fase de adaptação aí com a fusão da Fox com a ESPN, né? A Disney comprou a Fox no mundo inteiro, um negócio global. No Brasil, esse acordo foi sacramentado, aí, oficializado pelo CAD recentemente, e está tendo processo de fusão entre os canais. Quem assiste os dois canais já pode perceber que tem profissionais de um canal entrando em outro, enfim. E é claro que é difícil a gente prever, eu acho até para você, né? Como vai ser o futuro. Não vou fazer isso contigo, Bruno. Mas a minha curiosidade é a seguinte: como está sendo essa transição aí? Como que vocês estão vivendo esse momento? Na prática a gente está vendo algumas mudanças, mas está acontecendo muito aos poucos, né? Eu acho que mudou mais para as pessoas que trabalhavam no Central Fox, que era o jornal da casa que saiu do ar, e aí elas estão participando muito do Sport Center, né? Então eu acho que essa questão do Jornal da Casa que acabou mudando, a gente está vendo muito essa participação desses apresentadores lá na ESPN. Em termos de reportagem, eu particularmente ainda não fiz uma reportagem para a ESPN, mas já tem uma colega de lá que parece que mandou uma reportagem para a Fox, e a gente está vendo também os comentaristas já se integrando, né? Às vezes tem sempre alguém da ESPN no Expediente Futebol, e alguém também vai lá para o Futebol na Veia, então está tendo essas integrações assim aos poucos, né? Está começando mais pelo pessoal da apresentação, a galera que estaria no estúdio, que participa dessas rodas de debate. A gente da reportagem ainda não começou a sentir muito, mas é uma coisa que já está andando bastante. As pessoas perguntam, fulano está aqui, está ali. Mas o que mudou bastante também, principalmente para quem faz narração de jogos, foi a questão dos campeonatos, né? Que a Fox e a ESPN, na época da Bundesliga, estavam dividindo alguns jogos, às vezes tinham 2 jogos em uma, 2 na outra, então as pessoas tiveram a oportunidade de, quem estava em casa, né, assistia direto o campeonato alemão, e estava com essa possibilidade de estar vendo 2 jogos e depois assistir outro jogo na ESPN. Então, basicamente, agora o que a gente tem visto é isso, né, Felipe? Aí mais para frente a gente vai ver como é que essas mudanças vão caminhar. Pois é, o negócio aí, vendo dia a dia como vai ser, né? E falando em outra mudança que também eu acho que tem a ver com a própria fusão da Fox com a ESPN, mas é um pouco mais ampla, com relação aos direitos de transmissão. A gente está comentando aqui essa história do jogo do Flamengo, né? O jogo é com mando do Flamengo. O presidente Bolsonaro editou uma MP recentemente que muda as regras de direitos de transmissão, e o Flamengo conseguiu uma decisão judicial que permite que essas regras já possam valer para agora, né? E não só para contratos futuros. E aí a gente viu esse rolo que deu no Campeonato Carioca. A Globo se sentiu prejudicada pela FERJ ter autorizado o Flamengo a transmitir, encerrou o contrato, não transmitiu mais jogo nenhum do Campeonato Carioca, só transmitiu quando foi obrigado pela Justiça, né? O Grupo Globo, nem a Globo, nem a Sport TV, nem a Premier, e o Flamengo, mandante do jogo de hoje, acabou acertando com o SBT os direitos de transmissão. Mas, assim, isso é uma discussão que acabou pipocando agora, nessa época de pandemia, mas para o futuro a gente está percebendo uma mudança muito grande nessa questão dos direitos, pelos streamings que estão chegando, né? Você tem novas formas de se vender o produto e novas formas de consumir o produto também.
Bruno, como você analisa esse momento? Você acha que vai mudar muita coisa? Como você está vendo essa questão? Quando teve antes, né, da live lá do Fluminense, o pessoal ficou falando muito, né? Mas muita gente não tem TV, como é que vai ser essa repercussão? E a gente viu o Fluminense aí bateu aí mais de 3 milhões, de 600 mil pessoas, né, espectadores ao vivo, uma participação muito grande. Então a gente viu, sabe assim, realmente, muita gente não tem, né, acesso à internet, mas a gente viu como esse caminho aí foi aberto dessa forma. Na verdade, a gente já vinha vendo, até pelos canais que tem de esportes, que já tem muita visualização, eles trazem notícias todos os dias, e agora a gente está vendo isso também agora nas transmissões ao vivo. Eu não acho que é um caminho sem volta, eu acho que o público ainda espera muito ver os jogos na TV, eu acho que isso vai continuar acontecendo, mas a gente já viu que essas TVs, né, dos times conseguiram fazer a transmissão, conseguiram fazer uma cobertura depois, talvez algumas equipes de repórteres não poderiam estar ali no campo, e você viu, a Flá TV foi lá, fez as entrevistas, a Flu TV também colocou um repórter à disposição. Em alguns casos, a gente até da imprensa conseguiu mandar perguntas antes e participar de uma coletiva, como se fosse real, né, do Botafogo também, depois eles liberaram a gente a parte da coletiva. Então, assim, eu acho que mostrou que é um caminho possível, mas eu ainda acho que nesses casos as pessoas ainda esperam ver muito na TV. Acho que vai ter que mudar muito ainda. Eu acho que ainda tem essa sensação. Eu sou dessa turma. Cá entre nós, para mim, futebol é na televisão. Nada se compara a você ligar o controle remoto e tá lá na TV do que ter que entrar em streaming, internet cai. Exato. Eu tenho delay, né? O cara que está ouvindo no rádio comemora 1 minuto antes do cara que está vendo na televisão. Para mim, não dá. Eu sou anti-streaming nesse sentido. Acho que tem que ficar com Netflix, com essas coisas, e futebol deixa na televisão. Aí. Roberto, e você? Qual a tua análise sobre isso aí? Então, o que acontece? Eu não ia querer tocar na parte que é da política, né? Porque a gente sabe que quando o Landim, de braços dados, né, com o presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, foram a Brasília e começou todo um entendimento ali, para mim ali tem uma questão política. Eu já não gosto muito dessa associação, embora a gente saiba que é inevitável e acontece e tudo mais, isso é histórico, inclusive, né? A gente pode lembrar dos casos do Emil Pinheiro, questão do Bangu, e puxar lá para trás vai ter um monte de coisa. Mas o que é fato? Né? A tendência hoje é de que no futuro próximo, realmente, os clubes eles vão começar a administrar as suas mídias. E eu acho isso uma questão inevitável, simplesmente porque você não tem necessidade hoje de você. Mas hoje em dia, aí é que está o negócio, se a gente buscar beber de várias fontes, por exemplo, Real Madrid, o que o Real Madrid faz? O que o Bayern de Munique faz? Eles têm a TV deles, mas eles vendem o direito de transmissão, né? Por exemplo, o Flamengo, ele conseguiu, o Fluminense, perdão, com a Flu TV, a transmissão do Fluminense Flamengo, esse jogo foi assistido por mais de 3 milhões de pessoas. E o que a Bruna falou é isso aí mesmo. Nem todas as pessoas têm um acesso a uma internet de qualidade para poder assistir. Ao passo que, se esse jogo estivesse sendo exibido na TV Globo, 30 milhões de pessoas iam estar vendo. Eu falei isso no Momento do Esporte, inclusive, Bruna, de certa maneira, algum tempo atrás, que é o seguinte... Desculpa te cortar, só para eu faço muito essa linguagem para argumentar a mesma coisa que você fala. Pô, a gente tá, a Bruna está no Rio e a gente está 40 minutos, 1 hora do Rio. Já tem dificuldade, né? Segundo o principal do Brasil, já tem dificuldade pra caramba com a internet. Você imagina o cara que está lá no interior do Pará, no Amazonas, né? É bem complicado, né? Mas enfim, prossiga. Não, mas não pensa você que a diretoria do Flamengo, de repente, está pensando nessas pessoas, não. A diretoria está justamente no foco, no torcedor consumidor, num outro perfil de torcedor. Mas, enfim, hoje, por exemplo, se você pegar... vamos supor, eu comentei isso no meu programa, que eu sou o CEO da Chevrolet, por exemplo, né? Não estou fazendo propaganda de Chevrolet nem nada. Eu, por exemplo, eu quero ver a minha imagem sendo exibida para 30 milhões de pessoas, e não para 3 milhões de pessoas.
Você está entendendo? Sob o ponto de vista do marketing digital, para esse retorno, não dá para se comparar, mas é o início de uma coisa, porque eu fico pensando o seguinte, e aqueles clubes, eu pergunto a vocês dois, né, que têm cotas que estavam devendo à TV Globo, por exemplo, por conta de adiantamento? Pois é. Até 2024, ela vai ser detentora dos direitos de transmissão. Mas e após isso, né? Porque tem clube que eu acho que está pendurado além disso, que deve. Você sabe disso, né? De antecipação de cota de televisionamento, essas coisas todas. Tem gente que deve à TV Globo. Agora, ao passo que, por exemplo, para o Campeonato Brasileiro deste ano, 2 clubes podem lucrar com isso, que eu vejo, o Red Bull, né? O time lá de São Paulo, né? O Bragantino, né? E o Atlético Paranaense, que, por sua vez, a Globo não tem os direitos sobre a TV aberta. Só acho que só time, né? O único time que não está fechado em nem TV aberta, nem em Premier, né? Isso, exato. Então, esse está mais à vontade. Agora, eu pergunto para vocês o seguinte, quem vai ter bala? O Campeonato Brasileiro desse ano, ninguém vai mexer. A Globo... O Flamengo, fizeram uma conta, gente, que o Flamengo, por jogo, no Campeonato Brasileiro, dando tudo certo, ele pode faturar algo em torno de 5 milhões de reais. O Flamengo, por enquanto, acredito eu que no departamento financeiro, ele não descobriu alguma fórmula que ele possa faturar um pouco mais do que isso. Então, enquanto essa questão da evolução dos streamings, dos clubes e tudo mais, né, o inbound, né, o desenvolvimento do inbound marketing dos clubes, né, que é o fortalecimento da sua própria marca, através dos seus canais de comunicação, ainda vai... Mas a gente está indo nesse sentido. Eu acho isso uma coisa até, de certa forma, positiva. Eu acho que os clubes têm que ter o direito de escolher a melhor forma de ganhar dinheiro da forma que achar que é melhor, enfim, e vender seus direitos a quem quer que seja, né? Pois é uma questão bem complexa que vai render muito pano para manga ainda. A gente já está finalizando, até porque daqui a pouco tem jogo e vocês estão isso, eu quero ver, estou curioso para ver como vai ser essa transmissão. Se a gente vai acertar o placar, né? Se a gente vai acertar o placar, eu só queria puxar mais um ponto aqui, que é o seguinte, a gente está falando dessa mudança, e um dos principais pontos que a gente viu no Carioca foi com relação às transmissões de Vasco TV, Flá TV, Flu TV, com muita diferença entre elas, né? Cada uma tentando fazer o seu estilo e fazendo uma transmissão de torcedor para torcedor. Isso já vinha acontecendo. Eu mesmo faço um programa lá com o João, com a galera lá sobre o Vasco, e tem vários canais de torcedores do Flamengo, torcedores do Botafogo, tem os youtubers, né? E assim, eu só queria rapidamente, para a gente finalizar, ver como vocês enxergam o futuro do jornalismo esportivo sobre esse prisma, quer dizer, a gente vai misturar cada vez mais a torcida com o jornalismo, como vocês veem essa relação, Bruno? Começando com você. A gente já vê bastante, né? Por exemplo, nos canais do Botafogo, a gente vê ali o torcedor, né? São jornalistas, mas são botafoguenses também, mas eu já também vejo alguns canais que há um esforço de fazer um distanciamento, né? O pessoal vai lá com a sua opinião e eu vejo que eles tentam frear. Mas eu acho que é uma linha muito tênue, é meio difícil, né? Porque você às vezes escolhe falar de um assunto, já é um pouco do que você quer falar. Quando eu vejo que falam algumas coisas sobre a Botafogo SA, é o que o torcedor quer ouvir, né? No caso do Botafogo, mas também é preciso falar para estimular. Então tem esses dois caminhos. Tudo que você fala também você está estimulando aquele tipo de notícia. Quando você fica muito ali naquele jogador, é um pouco do que o pessoal quer saber, mas quando você é o torcedor daquele time que você está cobrindo, você também tem uma coisa intencional, né? Não sei se vocês concordam comigo. É difícil, né, Roberto? É o seguinte, né? O torcedor hoje, ele está cada vez mais... Eu percebo que ele se segmenta dentro daquilo do seu clube, de sua paixão. É legal, é bacana você ter ali o canal exclusivo e tudo mais. Mas se aquele torcedor que quer buscar uma notícia independente, né, alguma coisa fora do oficial, não vai ser ali que ele vai encontrar essa informação. Vai ter que recorrer às chamadas mídias independentes ou hegemônicas,
seja lá o que for. Mas é uma evolução, e eu acho que assim, né? Como eu te falo, vivemos um momento também de negacionismo, né? Que a gente pode aplicar isso também no futebol, porque às vezes, por mais que teu time você faça uma crítica, é uma crítica que não tem nada a ver, cara, não é nada pessoal, né? É a forma como você vê a coisa, e as pessoas reagem de uma maneira totalmente desproporcional, mal educada muitas vezes, e às vezes até violenta. Então, eu gosto de ver pelo lado que a Bruna vê, né? Ela tem um lado mais assim otimista, uma coisa legal, que eu compartilho muito da ideia dela. Mas se o torcedor, aquele cara chato, aquele cara que quer uma notícia diferente, né, saber uma coisa mais crítica, ele vai ter que procurar uma mídia independente, né, no caso, né, os canais de TV. Independente dos clubes, né? Exato. Aí, Roberto, só fazendo um complemento do que você falou, foi uma coisa até que me deu um pouco de estranhamento quando eu saí do geral para o esporte, é como as críticas são muito diferentes do público, né? Eu recebi um tipo de crítica no geral, mas no esporte, realmente, essa coisa da paixão, as pessoas vêm fervorosas. Né? Às vezes você está cobrindo o Botafogo, você não tem nada contra, nada a favor, e aí a crítica é muito pesada, é muito para você, é porque você é clubista, é porque você deve ser Fluminense, é que você deve ser Flamengo. É muito diferente como é que vem a crítica, né, para o jornalista nesse momento. Assim. E as pessoas se levam muito a sério também, né? Tratam como se fosse enfim, uma loucura. Mas no final das contas, né, Bruno, nós somos também torcedores. No final das contas, a gente compreende a alma do torcedor, porque nós somos torcedores também. Eu sou torcedor, eu só não estou podendo ir à arquibancada, de poder, né, o estádio, que o Felipe sabe, né, com a minha preferência clubística, mas a gente entende a alma do torcedor, mas a gente também, muitas vezes, a gente se sente injustiçado, porque, às vezes, a nossa intenção não é aquela, e o cara, às vezes, devolve uma pedra em cima, e é meio complicado, né? Sim, sim. Mas é isso, o Roberto é um cara de bom gosto, inclusive. Tá vendo Barcelona? Procurar saber. Barcelona. Tem um quadro ali do Barcelona ali atrás, foi dado, né, pelo meu ex-patrão, né, o Francisco Olianzi Bragança. Ele tinha me dado ali, tá lá, o Barcelona, que é um dos clubes, né, que... É isso, claro. A referência foi essa, exatamente. Eu poderia te mostrar, Felipe, onde eu estou no meu quarto, que aí, cara, o pessoal ia avacalhar muito comigo. Meu clube. Mas aqui só tem parceiro, fica tranquilo. Então tá bom, ninguém tá nos vendo. Não, quem tá vendo já te conhece. Exato, verdade, com certeza, amigo. Enfim, gente, muito obrigado aí pela participação. Pô, a conversa foi ótima. Acho que se fosse outro dia, a gente ficaria até 3 da manhã, porque é um assunto que rende, e vocês são sensacionais. Obrigado aí de novo, demais pela participação. Obrigado pelo Xande também, que teve que ir mais cedo. E é isso, a gente está encerrando mais uma edição do Liga Live, voltando semana que vem, e a gente já começa a Liga Live da semana que vem agora, porque a gente pretende contar aí histórias engraçadas, curiosas, divertidas dos bastidores do jornalismo daqui, aquelas que você não vê no jornal impresso, na televisão, né, ou nos links dos sites. Então, assim, você que está vendo aí, ao vivo ou depois, se você tiver uma história bacana para contar, tiver uma coisa interessante, curiosa, manda para a gente, para mim, para o Bruno, para a Aline, que a gente pretende aí dar boas risadas na semana que vem para descontrair um pouco desse ambiente também. Então, é isso. Muito obrigado. Olha, tem algumas cabeludas aí. Pode começar pelo Roberto, que deve ter várias histórias aí para contar. Nossa, com certeza. Enfim, quarta-feira a gente está de volta às 8 da noite com mais uma live aqui da Liga. Obrigado a todo mundo que comentou, obrigado a todo mundo que assistiu a nossa transmissão também. A gente está de volta na semana que vem. Valeu, gente. Um abraço. Um abraço. Valeu, galera. Valeu, Bruno. Valeu, Felipe. Tchau, tchau. Valeu.